vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 14, no versículo 6. E é estranho, né? Tipo, eu ando pregando bastante, mas eu fiquei uma semana sem pregar, hoje eu tô mais nervoso. A gente sai um pouquinho do ritmo, né? João 14, versículo 6, ele nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje, irmãos, nós vamos dar sequência, e na verdade é o último, pelo menos que eu planejei dessa sequência, dos eu sou de Jesus, das afirmações, das apresentações de Jesus, onde ele demonstra quem ele é, quando ele se mostra em diversas faces, né? E esse eu guardei para o final porque eu acho que não só eu, a gente considera essa uma das mais especiais, né? Quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Porque essas coisas, elas nos trazem muitas coisas junto, né? Talvez seja a afirmação mais completa sobre quem Jesus é. Tanto que nós podemos usar ela de diversas formas evangelisticamente, né? Nós usamos esse versículo em pregações evangelísticas com uma certa frequência. É uma afirmação que já serve de apelo ao pecador, né? Olha, Jesus é o único meio de salvação. Jesus é a verdade, o mundo é uma enganação. Ele dá a vida eterna, só Ele pode dar a vida verdadeira. Como é rico, né, esse versículo, se nós pensarmos nele de uma forma evangelística. E sim, isso deve estar na ponta da língua para cada um de nós. Quando nós formos apresentar a Cristo a uma pessoa que ela ainda não conhece, esse é um daqueles versículos chave, né? Daquelas afirmações que você pode usar muito fácil para evangelizar diversos tipos de pessoa, em diversas ocasiões. Então é certo nós usarmos sim esse versículo de uma forma evangelística. Mas, como eu já falei das outras vezes que Jesus disse eu sou alguma coisa, esse versículo também se aplica da mesma forma, né? Eu já falei, o Evangelho de João, ele foi direcionado à igreja. Então, primariamente, ele escreveu para que pessoas crentes já recebessem esses escritos. E não só isso. Se nós analisarmos aqui a passagem, como nós vamos fazer, nós vamos ver que ele não está falando isso para uma pessoa que veio atrás de cura, para uma pessoa que veio buscar entendimento da palavra de Deus. Ele direcionou isso aos seus próprios discípulos, que já vinham demonstrando provas de verdadeiramente crer em Cristo. Então, o que nós entendemos é que a forma principal desse versículo é para crentes, para que fortaleça a nossa fé e para que nós tenhamos um entendimento melhor de quem é o nosso Salvador. Aqui, né, nós falamos do hino, seguirei o meu bom mestre, e aqui nós vamos ver que nessa passagem era exatamente isso que os discípulos estavam querendo. Eles estavam pedindo para seguir a Cristo. E aí Cristo deu essa resposta para eles. Nós vamos ver como é curioso essa resposta de Cristo aqui.
Então aqui nós vamos entender um pouco mais quem é Cristo, o que é seguir a Cristo e o que ele faz por nós. Nós podemos ver aqui, nós vamos ler a passagem completa para que nós entendamos melhor o que estava acontecendo. Tá? Primeiramente, nós vamos ler do versículo 1 ao 16, que diz assim, Jesus falando para eles: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vás, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora conheceis, e o que tendes vistos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz as obras? Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em nome do Pai, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui nós, pegando a passagem inteira, nós entendemos que realmente ele não tratava aqui de um evangelismo. Ele tratava de uma má compreensão daqueles discípulos, que ainda não haviam entendido o papel de Cristo, né? Se nós lermos antes aqui do versículo 14, e nós vamos dar uma passada em alguns versículos lá ainda, nós vamos entender que Jesus tinha acabado de dizer para eles que ele iria embora. E então os discípulos ficaram desesperados, porque eles ainda não tinham entendido que Cristo tinha vindo justamente para partir, para morrer por nós. O mais importante da vinda de Cristo era a morte dele. Era o momento dele partir para ele poder voltar em toda a glória. Só que isso os discípulos ainda não sabiam. E é verdade que muitas vezes para nós também falta essa compreensão, essa aceitação, essa fé
no papel de Cristo. Nós nos apegamos muitas vezes na Bíblia com procedimentos para a nossa vida, e a Bíblia ela nos ensina a viver uma vida melhor, sim. Cristo, ao longo do evangelho dele, ele foi ensinando aqueles homens a viver uma vida correta, uma vida cristã, uma vida de boas obras, de bom testemunho. Só que o que nós não podemos esquecer é que o principal, não só ali para eles, na vinda de Cristo, naquele momento em que eles estavam vivendo com Cristo, mas para nós também, o principal de toda a Bíblia, de todo o Evangelho, de toda a existência da Terra, é a morte de Cristo, para que um dia Ele possa vir e nos salvar. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós vivemos uma vida de expectativa em coisas que são vãs, que são passageiras. Não necessariamente elas são coisas erradas, mas elas são coisas passageiras. Mesmo dentro do Evangelho, mesmo dentro da vida cristã, são coisas passageiras. Nós deveríamos nos fixar mais nesses atos de Cristo principais, a sua morte e a sua vinda em glória para nos levar. Outra coisa que eles não haviam entendido aqui ainda e que Jesus deixa claro para eles é quem realmente é Cristo. Quando Jesus começa a responder os seus discípulos, olha que curioso, o pedido de Tomé, de Filipe. Mostra-nos o Pai. Eles ainda não tinham entendido que Cristo é Deus. Ou pelo menos eles não estavam vivendo de acordo com isso. A compreensão completa da Trindade talvez seja uma das coisas mais complexas para o ser humano fazer. Não que ela seja difícil de se dizer, de se resumir. Existem doutrinas muito mais elaboradas, né, para nós falarmos, para nós discutirmos. E até que podemos divergir. A Trindade, não há divergência entre cristãos verdadeiros, entre batistas, não vai ter uma divergência contra a Trindade. Porém, é difícil nós entendermos completamente, nós aceitarmos de mente e espírito o que é a Trindade. Será que nós conseguimos entender que Cristo era completamente Deus? Ele fez parte da criação do mundo. Ele estava lá presente na criação do mundo. Ele veio e morreu, viveu aqui como um de nós. E depois que ele morreu, diz aqui nos versículos que ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para cuidar de nós. Que também é Deus. Você consegue compreender que o Espírito Santo, o Deus, ele está aqui para cuidar de nós? Que Deus mandou o Consolador para nós? É uma compreensão meio difícil para a gente conviver, a gente viver dessa forma, né? E aqui fica bem claro que os discípulos estavam confusos quanto a isso. Mas Jesus explica bem detalhadamente para eles aqui. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, nós somos um. Então,
por mais que o versículo 6 ele roube muita atenção da passagem, né? Ele se torna o foco da mensagem aqui, mas todo o resto da passagem, ela tem lições importantes para nós entendermos. E nós não podemos tirar o versículo 6 desse contexto de entendimento que ele estava querendo dar. Então nós vemos aqui que no capítulo 13, versículo 36, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirá. Então Jesus estava afirmando para eles que eles não iam poder seguir Jesus. Que Jesus ia deixar eles por um período. E eles ficaram apavorados com isso. Porque a vida desses homens, nos últimos anos, havia focado em seguir Cristo. Eles largaram absolutamente tudo para seguir Ele. Eles aprenderam a viver ao redor de Cristo. De repente, Cristo falou que ia deixar eles. E nós vemos que, mediante a isso, nós tivemos duas reações descritas aqui que dizem muito respeito à atitude humana, mediante a momentos de aflição. Primeiramente, aqui no capítulo 13, versículo 37, nós temos a reação de Pedro, que disse assim: Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Então, a primeira atitude, a primeira resposta, comportamento que nós vemos aqui é Pedro confiando na sua atitude. Ele buscou a solução nele mesmo. Ele, como assim não é possível? Eu vou fazer tudo o que é necessário para te seguir. Colocando ali, inclusive, que a vida dele estivesse em risco. Não importa se é perigoso, eu vou. E a princípio nós entendemos bem essa boa vontade dele, né? É louvável quando nós vemos uma pessoa com tanta proatividade em servir a Deus, em se dispor, em entregar a sua vida. Mas, por vezes, pode ser a perdição do homem. Ele confiar nele mesmo. Ele tentar resolver as coisas espirituais na base da força, do esforço dele. Às vezes nós podemos nos ver em pecado, por exemplo, e tentar resolver com a nossa própria mão. Não, eu vou me esforçar para resolver esse pecado. Nós vemos uma pessoa doente e nós corremos atrás e fazemos tudo o que está em nossas mãos poder fazer. Não está errado nenhuma dessas atitudes. Porém, em que momento buscamos a Deus? Pedro não poderia resolver com seu próprio esforço seguir a Cristo. Ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando aqui. E a verdade é que muitas vezes nós também não temos a menor ideia das coisas que estão acontecendo, do porquê as coisas estão acontecendo. Nós temos uma visão extremamente limitada do mundo e do que acontece. Então, cuidado com a fé em si mesmo para resolver as coisas.
porque está fora do nosso alcance por muitas vezes. E o que nós precisamos aprender é confiar em Deus, depositar nele, buscar a Ele. E a nossa passagem aqui do capítulo 14, ela segue dessa conversa, né? Embora nós façamos aqui separações de capítulo, ou até nós lemos ali até o versículo 16 e tem um subtítulo no meio disso, mas você pode ler aqui e entender que isso faz parte de uma conversa que está se desenvolvendo. São atitudes que estão ligadas uma na outra, tá? Então, passado isso, né, Pedro disse que ia seguir e dar a vida, e a resposta de Jesus foi: tu darás a vida por mim, na verdade te digo que não cantará o galo 3 vezes, que não cantará o galo enquanto não me negar 3 vezes. Eu já estou invertendo as coisas. E então ele emenda com: não se turbe o vosso coração. Pois bem, mas na sequência, nós vemos a atitude de outro discípulo que também demonstra uma fraqueza humana. No versículo 5, que é o que desencadeia a resposta de Jesus de eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé estava preocupado de não conseguir seguir Jesus, de não achar ele depois. Ele queria um mapa. Ele queria algo físico, alguma coisa material, palpável, alguma ciência, alguma coisa que ele pudesse ter certeza. Nós vemos ali pelas passagens de Tomé que ele era uma pessoa que carecia de coisas físicas, né? Uma característica dele. Eu me identifico bastante com ele nisso. Eu gosto de ter certeza das coisas. Como assim? Você vai? Quanto tempo de viagem? Quantos dias? Do que precisa? Para onde? Que direção? Será que essa é a melhor época do ano, senhor, para você ir? Não é melhor esperar? Talvez é o tipo de coisa que se passasse pela cabeça de Tomé. Ele precisava coisas materiais, físicas, certezas, provas. E muitas vezes nós vivemos dessa mesma forma. Nós temos dificuldade em simplesmente aceitar o que Cristo está falando. Cristo tinha acabado de dizer para eles, né? Tinha falado ali para Pedro e para eles que ele iria e que ninguém poderia ir atrás dele agora. E nos versículos aqui antes de Tomé falar, ele falou: olha, eu vou preparar lugar, e quando estiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês. Mas Tomé não pôde aguardar. Ele não confiou em Cristo. Notaram? Ele queria saber exatamente para onde Cristo ia. O que ele estava fazendo. Será que nós também ficamos questionando, querendo achar prova nas coisas de Deus? Eu gosto de estudar, por exemplo, sobre a criação do mundo. Como as coisas surgem. E ver que a palavra de Deus tão antiga e ela tem respostas mais críveis do que a ciência humana até hoje estuda. E é legal quando nós começamos a estudar e ver comprovações científicas que provam que a palavra de Deus estava certa.
mas nós não podemos depender disso. Não é isso que pode alimentar a nossa fé. Às vezes nós esperamos pregações que comprovem tudo, que seja ali estudado. Lógico que precisamos estudar a mensagem antes de pregar, tá? Não é disso que eu estou falando. Não é de pregar espiritualmente o problema. Estudar e meditar na palavra de Deus para pegar isso nós devemos. Mas às vezes nós queremos achar ciência humana naquilo. Nós gostamos. Não, mas essa cidade aqui, onde que ela fica? Onde é que ela ficava? Tem prova que ela realmente existe? Como é que ela foi parar lá? O que aconteceu com ela? E nós queremos ficar caçando coisinhas na palavra de Deus, em vez de nos esforçarmos nas coisas espirituais. Tomé não pôde enxergar as coisas espirituais porque ele estava esperando um mapa. Será que nós muitas vezes não agimos assim também? Bom, aqui foi só demonstração de poucos homens e nós já vemos pecados sendo mostrados na sua, no seu desespero. Certamente, se nós passássemos por uma situação dessa, iam aflorar mais pecados ainda. Mas aqui então, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, como resposta a esses problemas deles, a esses pecados, a essa falta de fé deles. Porque um estava focando a sua fé em coisas materiais, né, por assim dizer, em provas, em coisas físicas, e o outro em si mesmo, em batalhar em força de vontade. E a resposta de Jesus é: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que vocês precisam é só de mim. Não há mais nada que vocês precisem. Você está pedindo para ver Deus? Eu sou Deus. Cristo era tudo o que eles precisavam. E da mesma forma, Ele é tudo o que nós precisamos também. Ele é primeiramente, então, o caminho. O caminho. Então, Ele é o único meio de chegarmos até Deus. Os discípulos eles estavam preocupados, né, em como eles deveriam ir para achar esse lar que Jesus estava preparando. E Cristo diz que Ele é o caminho para chegar lá. Nós falamos muitas vezes de Cristo como caminho quando nós falamos da salvação, propriamente dito, certo? E sim, isso é correto. Cristo é o único meio, o único caminho para a salvação também. E principalmente, né? Ele é o único que pode nos salvar. Mas não é só isso. Ele não é o único caminho exclusivamente para a salvação. Ele é o único caminho para toda a nossa jornada cristã, para toda a nossa vida. Quando nós buscamos referência de como viver, o que fazer, como agir, como enfrentar adversidades em nossa vida, a resposta está sempre em Cristo. O cristão muitas vezes ele sofre muito na sua vida, tentando lutar contra os seus pecados,
pelos seus próprios esforços. E isso é uma batalha que nós nunca vamos ganhar. Porque nós temos uma montanha com desfiladeiros, penhascos para nós passarmos. E nós não temos como passar. Nós somos pecadores, nós somos falhos. É impossível nós vencermos essa dificuldade. E nós ignoramos que Cristo é o caminho. Ele é o caminho para a salvação e Ele é o caminho para a santificação. Nós devemos buscar a nossa santificação também através de Cristo. Nós vemos aqui mesmo no capítulo 14, versículo 15, que Jesus diz para eles: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ainda seguindo nessa conversa. Tá? Ele não parou essa conversa para falar sobre isso, não é outro tema. Ele orienta aqueles homens que eu sou o caminho, me amem e sigam o que eu estou mandando, os meus mandamentos. É isso que ele diz para aqueles homens. E é isso que ele diz para nós. E nós, quando falamos de caminho, né, a gente sempre se imagina em uma estrada. E quando nós estamos em uma estrada, em uma viagem, a gente sempre fica atento à sinalização, certo? Ou pelo menos deveríamos. Às vezes a gente se perde porque a gente não presta atenção na sinalização, né? A gente se acostuma tanto a seguir o que um GPS está falando, mandando a gente fazer, que a gente nem lê as placas. Mas, via de regra, nós temos placa, direção, coisas para nos guiar naquele caminho, naquela estrada. Será que nós, na nossa vida cristã, nós prestamos atenção também no direcionamento, na sinalização que é deixada para nós? Cristo deixou sinalizações para nós de como nós devemos viver. Não existe essa de dúvida, o que é certo, o que é errado fazer na minha vida. Quando nós buscamos em Cristo, nós temos a resposta. Às vezes nós precisamos de um tempo, meditar, ler a palavra de Deus. Mas Cristo, ele tem a resposta para nós. E ele é tão bom que ele vai além, né? Porque a sinalização em rodovia, em estradas, as concessionárias, às vezes mal feito, mas elas fazem, né? Nós viajamos aí, tá lá, você pega aqui a Dutra, tem lá as placas para cada cidade, para onde vai, quantos quilômetros falta. Mas Cristo faz algo que nenhum desses faz. Porque nós podemos ver aqui no versículo 13, que além disso, ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Já imaginou isso? Uma rodovia, onde tem lá toda a sinalização, toda a segurança, todo o asfalto feito. E mais do que isso, o que você pedir para a concessionária da rodovia, ele te dá. Você precisa de combustível para chegar? Toma combustível. Precisa de alimentação? Sirva-se. Basicamente é isso que Cristo é na nossa vida. Ele está dizendo aqui para nós que tudo o que nós pedirmos para Ele, Ele nos dá. Se nós pedirmos para Ele, através de Cristo, confiados em Cristo. Obviamente ele não está falando aqui de adquirir riquezas e coisas que não tem nada a ver, né?
Ele está falando de coisas espirituais. Falta força espiritual, falta a palavra de Deus, falta entendimento, falta sabedoria. Pede a Deus, em nome de Jesus, que Ele concede. É curioso isso, porque uma das coisas que nós mais fazemos é orar e terminar com em nome de Jesus. Mas o quanto em nome de Jesus é uma verdade na nossa vida? Ou até mesmo uma verdade na nossa oração? Nós pedimos verdadeiramente através de Jesus? Nós temos a consciência de quando estamos orando, eu estou orando através de Jesus, pedindo por intermédio dele. Ele está fazendo com que essa oração chegue ao Pai. Infelizmente, eu creio que muitas vezes isso se torna um simples bordão. Uma sinalização de que é a última frase da minha oração e aí os irmãos podem falar amém e abrir os seus olhos. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos errando. Porque deve ser feito com consciência. É através de Jesus. Nesse momento em que você está fazendo a sua oração, está fazendo exatamente isso aqui que Jesus orientou. Pedir em nome dele. Você tem a consciência de estar seguindo uma instrução de Jesus quando você está orando? Deveríamos ter. Além disso, ele diz aqui que, além de ser o caminho, ele é a verdade. E nós vivemos em um mundo onde a verdade é sempre relativa, não é mesmo? Cada um diz o que quer. Cada um tem o seu ponto de vista e ninguém pode falar que é errado. Então essa afirmação para os nossos tempos ela é muito forte. Ele dizer que ele é a verdade. Alguém já questionaria ele aí. Não, peraí. Você é a verdade segundo o seu ponto de vista. A minha verdade é outra. Nos nossos tempos iriam falar isso para ele. O ponto é que Cristo não é relativo. Porque é verdade que nós temos um conhecimento limitado das situações, das coisas. Às vezes nós debatemos doutrina com alguém e a verdade é que nós não somos todos conhecedores das doutrinas. Mas Cristo é. Ele sabe de tudo, afinal foi ele que fez tudo. Ele tem todo o conhecimento, ele é Deus. Naquela época já tinha essa dificuldade, né? Porque tinham ali fariseus, saduceus, cada um ensinando a sua forma, como deveria ser uma vida religiosa. E hoje nós temos também religiões, denominações, até mesmo cristãs, e cada um ensinando o evangelho à sua maneira. Passam a pregar o que pensam, o que eles querem, e excluem Cristo do papel dele. Sempre que o homem dá espaço no seu coração para o pecado, para suas próprias vontades, ele começa a desviar o evangelho de Deus para o seu próprio evangelho, para o seu próprio querer. Nós precisamos estar atentos para nós não fazermos isso. O evangelho que Cristo deixou para nós é a verdade. E nós não podemos mudar ele. Não podemos moldar ele segundo o nosso querer. Cristo, ele é a verdade, como nós falamos, se aplica também no caráter evangelístico.
na conversão da pessoa. Isso é uma verdade, é um fato. No momento em que nós somos convertidos, nós enxergamos a verdade. Deus abre os nossos olhos para que nós enxerguemos a verdade. Nós enxergamos o nosso pecado. Nós enxergamos a graça. Nós enxergamos o sacrifício de Cristo. Mas não para aí. Cristo continua sendo a verdade em nossas vidas. Porque ao longo de toda a nossa vida cristã, Ele vai continuar mostrando, olha, você já viu aqueles pecados naquele momento da sua conversão? Então toma mais esses. E Cristo vai nos mostrando mais e mais pecados na nossa vida. Coisas que nós precisamos corrigir, coisas que nós precisamos melhorar. Ele abre os nossos olhos. Ele também é a verdade, nos mostrando o tamanho da graça e do amor. A cada dia da vida cristã, nós deveríamos, pelo menos, ver mais desse amor e dessa graça em nossas vidas. Será que Cristo tem sido a verdade em nossas vidas? Será que Ele está atuando, nos mostrando mais e mais, dia após dia? Deveria, porque Ele é a verdade. Se não está acontecendo isso, o erro está em nós, na nossa parte. E, de fato, nós vivemos em um tempo de muito relativismo, né? E nós precisamos tomar muito cuidado para nós não vivermos certos extremos que se ensinam por aí. De viver em legalismo ou viver em libertinagem. O evangelho que Cristo nos ensina não é nenhum nem outro. Não se deixe ser moldado porque certas pessoas têm falado certas coisas. As pessoas querem transformar o evangelho naquilo que elas querem, naquele modo delas viverem. Uns querem um evangelho rígido. Outros querem deixar acontecer e curtir a vida à vontade, livre, sem apontar o dedo para ninguém. Cuidado, porque nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E por último, Cristo é a vida. Nós já vimos anteriormente que Cristo ele é o alfa e o ômega, né? E tem muito a ver com isso. Em primeiro lugar, então, nós vemos que Cristo é a vida, porque ele estava lá na criação e ele literalmente deu a vida ao ser humano. Ele gerou a vida. Então, ele é a vida, ele fornece a vida. Mas, principalmente, ele nos dá a vida espiritual. Através da morte dele, do sofrimento dele na cruz, do derramamento de sangue dele, nós recebemos a vida espiritual. Estávamos mortos em pecados e ofensas, mas a partir do sacrifício dele em nossas vidas, nós temos a vida. E só ele pode fazer isso. Então, sim, ele é a vida, único que pode gerar a vida. E mais uma aplicação de Jesus sendo a vida é o que ele tinha acabado de dizer aqui para eles. Que é, talvez eles não tenham entendido naquele momento o que Cristo estava querendo dizer, mas ele estava falando da vida eterna. Ele pessoalmente virá buscar os seus e levar para a vida eterna.
E só Ele pode fazer isso. Não vai ser um servo, não vai ser Pedro, Tomé, Felipe. Nenhum deles vai vir buscar a nós ou quem estiver vivo aqui na terra para levar para a vida eterna. Quem vai fazer isso, quem vai fornecer a vida eterna a esses é o próprio Cristo. Que é aqui, né? O versículo 2 e 3. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vemos aqui que muitas vezes as nossas preocupações elas são vãs. Porque eles estavam preocupados em como eles poderiam seguir a Cristo, como eles poderiam achar a Cristo. E na verdade eles não precisam disso, porque Cristo mesmo viria buscar. O que demonstra que muitas vezes as nossas preocupações são em vão também. Porque Cristo já tem todas as soluções para a nossa vida. E nós ficamos nos afligindo com coisas que não deveríamos estar. Então, irmãos, nós podemos encerrar essa mensagem com o versículo 1 desse capítulo, que nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A lição dessa passagem é essa, na verdade, né? Que o crente ele não deve se perturbar, ele não deve buscar solução em si, em coisas materiais, entrar em desespero. Tudo que nós precisamos é crer em Deus e em Cristo. Então, irmãos, assim eu finalizo essas mensagens que eu estou falando de Cristo com esse objetivo, que nós possamos crer melhor e entender melhor quem Cristo é, qual é o papel dele, o que ele faz em nossas vidas. Não é novidade nenhuma. Nada do que eu preguei em nenhuma dessas passagens é uma novidade para qualquer crente aqui, né? Não tem ninguém tão novo de cristão assim que não saiba. Talvez você esteja até pensando em mais coisas do que eu pensei. Mas nós precisamos meditar sobre isso. E eu posso ter falhado em algumas análises, em algumas passagens, em compreender talvez melhor, talvez tenhamos um entendimento um pouquinho diferente de algumas coisas. Certamente eu poderia ter feito melhor. Mas eu convido que os irmãos realmente analisem melhor sobre quem Cristo é. Volte nessas passagens, leia e pense em casa sobre isso, porque nós fazemos isso muito pouco. Às vezes nós lemos bastante algumas passagens, mas prática de vida cristã, mas nós não perdemos tempo meditando em quem Cristo é, quando isso na verdade é vital para cada um de nós. Porque nós só podemos ter uma vida cristã verdadeira se nós temos o propósito correto, se nós temos a compreensão da necessidade correta. E a necessidade de nós, por exemplo, termos uma vida mais santa é Cristo. A necessidade de nós louvarmos melhor é Cristo. Tudo na nossa vida deve ser feito por causa de quem Cristo é. Amém? Que nós possamos, então, estar crescendo
no entendimento de Cristo e na vida com Ele. Amém?